história de hoje é o seguinte. Mais um macho que foi mimado ao extremo pela mãe e agora a mãe tá arrependida de ter mimado demais. Tomou uma atitude e quer saber se tá certo ou se tá errado. Na verdade, quem mandou essa história foi a irmã do macho, filha da mãe. Vocês vão entender. Hoje eu estou te enviando esse relato porque minha mãe recentemente teve uma atitude com relação ao meu irmão, que eu acho que ela está certa, mas ela está se sentindo culpada. Então, se realmente você e os seus seguidores acharem que ela está certa, eu vou mostrar esse vídeo para que ela possa ler os comentários e saber que ela não exagerou em nenhum ponto. Bem, a minha mãe, ela teve eu e o meu irmão de filhos. Eu sou mais velha e o meu irmão, ele é um pouco mais novo do que eu. O meu pai faleceu há mais ou menos 2 anos atrás. A minha mãe, ela me criou para ser uma mulher da casa. A minha mãe, ela trabalha, mas ela sempre cuidou muito bem da casa e do marido. O meu pai era um homem maravilhoso e ele realmente merecia o tratamento que a minha mãe dava para ele, porque eles tinham uma igualdade com relação a isso. A minha mãe servia o prato dele, lavava a roupa dele, fazia de um tudo, mas o meu pai tratava ela como se fosse uma rainha. Então dava gosto para ela de tratar ele tão bem assim. Então ela me criou para ser uma mulher como ela. E queria que meu irmão fosse igual ao nosso pai. Achava que ele seria um marido maravilhoso também, mas ela esqueceu que são pessoas diferentes. O meu irmão, ele sempre teve horror a pedir dinheiro pra minha mãe, pro meu pai, pras coisinhas dele. Ele sempre quis ser independente. Então, desde quando ele era adolescente, ele buscou fazer o dinheirinho dele, sempre com um biquinho aqui, um bico ali, pra ter o dinheiro dele. Pelo menos essa qualidade ele tem. Ele não é uma pessoa encostada. Pois bem, o meu irmão começou a namorar com uma moça no ano passado. E assim, foi um relacionamento tão rápido que no primeiro mês de namoro ela já engravidou. Só que assim, foi um susto pra todo mundo, mas depois veio aquela alegria do primeiro neto da família. Só que o pai dela é um cara muito carrasco e muito antigo. Então, na hora que ele soube que a filha estava grávida, ele já falou que agora a responsabilidade era do meu irmão, do pai da criança. Então, ela passou a morar junto com ele. Quando meu pai e a minha mãe se relacionaram, no início, o meu pai já tinha a casa dele e a minha mãe tinha a casa dela. Quando eles começaram a morar juntos, uma das casas foi para aluguel. E agora que meu irmão ia construir a família dele, a minha mãe disse que era para ele ir morar nessa outra casa que nós tínhamos, junto com a mulher dele. Ele aceitou e eles se mudaram para lá, os dois, né? Pois bem, ela teve filho mês passado, o neném dela acabou de nascer. E até então, achávamos que estava tudo bem. A minha mãe sempre mandava comida para lá, como ela estava no período de recuperação, e às vezes eu ia lá para limpar a casa, para ajudar. Só que semana passada, a minha mãe chegou lá na casa para levar uma comida e se deparou com uma briga. O meu irmão estava simplesmente brigando com a mulher dele pelo fato da casa estar bagunçada, falando que pós-parto não era doença e que ela dava conta sim, e que pra ele era uma vergonha a mãe dele ter que estar levando comida pra casa porque ela não dava conta. E ela tava chorando, ela tava muito triste com todas as palavras que meu irmão estava falando. A minha mãe não aguentou. Na hora ela entrou e começou a brigar, começou a discutir com meu irmão, falando que o que ele tava fazendo com ela era de um verdadeiro absurdo. Nisso ela falou pra minha cunhada pegar as coisas dela e as coisas da criança e ir pra nossa casa e deixar meu irmão lá sozinho. E foi o que ela fez. Ela pegou as coisas e foram. Chegaram em casa, minha mãe me contou o que estava acontecendo e disse que estava extremamente decepcionada com o filho por ele ter tomado essa atitude, ter falado tudo isso pra ela. Quando foi à noite, na hora do jantar, o meu irmão simplesmente chegou lá pedindo comida. E a minha mãe falou que não tinha comida pra ele, que se ele quisesse, ele deveria se virar, porque ali a comida era só pra mim, pra ela e pra hóspede dela, que no caso era minha cunhada. Meu irmão ficou extremamente revoltado e a minha mãe falou que ali não tinha empregada nenhuma, que ele deveria ir fazer as coisas pra ele. E eles entraram numa discussão e ele foi embora com muita raiva. Desde então, a minha mãe soube que ele tá comprando marmita todos os dias, já que a minha cunhada está ficando aqui com a gente e a minha mãe não deixa ele vir comer aqui em casa. Só que a minha mãe começou a se sentir culpada por conta disso. Ela acha que ela está exagerando de estar negando comida pro filho dela. Eu falei que ela não está exagerando não, que ele merecia. Na verdade, ele merecia até muito mais. E aí, vocês acham que a minha mãe está errada ou que a minha mãe está certa? Amiga, tua mãe, a única coisa que a tua mãe errou foi de ter mimado ele demais. Só, como você falou. Mas aqui eu acho que foi uma atitude muito boa, sabe? Ela ter tirado a nora dela de lá e tudo, ter colocado dentro de casa e ter dado um chega pra lá nele, dado um se toca, meu filho. Só que assim, infelizmente, pra uma pessoa como ele mudar essa atitude, esse pensamento, ou vai levar muito tempo, ou ele nem sequer vai mudar, que ele também acha que ele tá certo. Como ele passou a vida vendo a tua mãe servir o teu pai, fazendo de tudo por ele e tal, ele acha que as mulheres vão ter a mesma obrigação com ele. Infelizmente é assim. Agora sim, o que vai acontecer aqui é que quem vai ter que tomar uma atitude vai ter que ser a tua cunhada, a mulher dele, né? Porque
ela vai dizer se ela quer viver uma vida servindo ele ou se ela vai tomar alguma atitude e ponto. Só que assim, eu já prevejo que esse relacionamento não vai dar certo, tá? Porque ou justamente ela vai aceitar e vai viver um inferno, ou ela vai terminar. Só que pra ele arrumar uma outra mulher que haja do jeito que ele quer, ele vai sempre acabar destruindo a vida de qualquer mulher que se envolver com ele, infelizmente. Mas assim, de errada ela não tá, não. Tá muito certa. Agora é só ele se tocar que ele tá errado. De repente, quem sabe, chamar ele pra uma conversa e tudo. Não acho que vai adiantar muita coisa, mas também acho que não custa tentar chamar pra uma conversa, chamar atenção e tudo. E conversar principalmente com a tua cunhada, né? Com a nora dela. Porque, pelo que eu tô vendo, ela tá precisando de uma conversa, de um ombro amigo. E principalmente para que ela não aceite esse tipo de coisa, tá? Uma mulher para servir um homem, ela tem que fazer porque ela quer, porque ela é bem tratada, porque ela faz questão, e não porque ele obriga ela. Isso não existe. Então é bom conversar ali com ela para que ela não aceite esse tipo de atitude, sabe? Que ela não aceite esse tipo de coisa. Porque se no início ele já tá agindo assim, imagina depois.